Estamos de volta para mais um bloco de teoria geral dos contratos. Dando sequência ao anterior, falamos sobre os vícios redibitórios. Na primeira parte, 10ª aula sobre teoria geral dos contratos, nós analisamos e estudamos algumas noções introdutórias, algumas noções conceituais. Sei que muitos, no afã ali de estudar para a preparação do concurso, acham até besteira estudar conceito, estudar normas introdutórias, mas enganam-se. Você, na preparação para o seu concurso, tem que estudar muita coisa. Portanto, quanto mais souber de fundamento, mais fácil fica o estudo seguinte das regras específicas. Tá? A nossa primeira aula sobre vícios redibitórios é muito importante, pois lá nós identificamos o que é o vício redibitório, nós identificamos a responsabilidade do alienante por vícios redibitórios como garantia implícita e imposta ao alienante. Portanto, implícita, não precisa estar prevista expressamente no contrato. E também nós realizamos uma tarefa indispensável, qual seja a diferenciação, a distinção entre vício redibitório, evicção e evicção para os defeitos do negócio jurídico. Aqueles defeitos do negócio jurídico, vícios de consentimento sociais, que geram anulação. E no caso específico da simulação, nulidade do negócio jurídico. Lembre-se, vício redibitório, evicção não geram nulidade e nem anulação. Mas, por eles, vício redibitório, evicção, o alienante da coisa é responsável por força de lei. Portanto, influenciam na eficácia. É indispensável que vocês saibam a diferença entre vício redibitório e evicção para com os defeitos do negócio jurídico. Ok? Agora sim, damos sequência para a análise das regras específicas. Estudamos que o vício redibitório é um defeito material oculto na coisa que foi adquirida por contrato comutativo em regra. E esse defeito material oculto inutiliza o bem para o fim a que se serve ou lhe diminui significativamente o valor. Neste cenário, o adquirente do bem tem, por força de lei, uma garantia. Pois o legislador implicitamente impõe ao alienante da coisa a responsabilidade por esses defeitos. Agora, quais são os requisitos para configurar esta responsabilidade do alienante? Quais são os requisitos para que o adquirente tenha direito a esta garantia determinada por lei? Os requisitos são os seguintes. Primeiro, o contrato tem que ser comutativo. Segundo, é necessário que exista um defeito oculto no momento da tradição. Terceiro, é necessário que este defeito seja descoberto posteriormente pelo adquirente. Quarto, é necessário que este defeito seja grave. Portanto, um defeito que inutiliza o bem para o fim que serve ou lhe diminua significativamente o valor. E, por fim, quinto requisito, é necessário que inexista cláusula excludente desta responsabilidade do alienante. Ok? Esses são os requisitos. Vamos analisar um por um. Primeiro requisito para
que o alienante da coisa seja responsabilizado por um vício redibitório. Primeiro requisito, para que o adquirente tenha direito a esta garantia legal. Que a coisa tenha sido adquirida por contrato comutativo. Já falei na última aula, relembrando os estudos da classificação, que contrato comutativo é aquele em que as prestações de ambas as partes são absolutamente determinadas, de modo a ser possível, com uma certa margem de certeza, antever as vantagens e desvantagens de cada um. Contrato comutativo, ou contratos comutativos, são aqueles de prestações certas e determinadas, de modo que é possível antever as vantagens e desvantagens de cada parte. Para a alegação de vício redibitório, primeiro requisito é que o bem tenha sido adquirido por contrato comutativo. E, consequentemente, que ele tenha sido adquirido por contrato sinalagmático e oneroso. Tá? Em regra, o contrato comutativo será também sinalagmático e será também oneroso. Tá? Não há, portanto, que se falar em vício redibitório no contexto dos contratos gratuitos. Você já ouviu uma expressão famosa de que cavalo dado não se olha os dentes? Essa expressão é facilmente aplicável aqui no contexto do que estamos estudando. Imagina só, você ganhou determinada coisa, você recebeu a propriedade de determinado bem por doação pura e simples. Não pagou nada em troca, não teve nenhum encargo. E acha que tem o direito de reclamar eventual vício redibitório? Cavalo dado não se olha os dentes. Você não pagou nada. Você não cumpriu nenhum encargo. Você simplesmente ganhou o bem. Não há que se falar em garantia por vício redibitório no âmbito dos contratos gratuitos. O legislador deixa claro, coisa adquirida por contrato comutativo. Contrato comutativo é aquele em que as prestações de ambas as partes são certas e determinadas. Em regra, o contrato comutativo é também sinalagmático e oneroso. Portanto, deste primeiro requisito, primeira constatação que podemos extrair é a de que não se fala em vício redibitório ou garantia por vício redibitório no contexto dos contratos gratuitos, notadamente doação pura e simples, que é o oposto aqui do oneroso, né? Agora, contrato comutativo é aquele em que as prestações de ambas as partes são certas e determinadas de modo a ser possível antever as vantagens e desvantagens de cada um. Você se lembra, quanto ao risco, qual é o contraponto do contrato comutativo? Lá na classificação nós estudamos quanto à reciprocidade, o contrato pode ser unilateral ou sinalagmático. Quanto à onerosidade, o contrato pode ser gratuito ou oneroso. Quanto à deliberação das cláusulas, o contrato pode ser paritário ou de adesão. E falamos quanto ao risco, o contrato pode ser comutativo, quando dotado de certeza, quando dotado de segurança, pois as prestações de ambas as partes são certas e determinadas, sendo possível prever com certa margem de certeza os ganhos e perdas de cada um. E o outro contrato, contrato aleatório, que é o contrato de risco.
em que a prestação de uma ou de ambas as partes está subordinada a evento. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique like.